Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB, pela Rádio Fraternidade, pela TV de Jataí e outros veículos, nossos votos de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi teve a oportunidade de afirmar que esse único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele logrou esse mistério. Na sua fragilidade orgânica, ele conseguiu viver um amor tão excelente e de qualidade tão grandiosa que libertou 300 milhões de indianos e paquistaneses do tacão do Império Britânico. Essa proposta do amor, o Mahatma Gandhi, essa alma grande, como a denominou Rabindranath Tagore, auriu nos lábios de Jesus, esse apóstolo que a terra recebeu para poder mudar os caminhos da humanidade. O extraordinário beletrista francês, imortal pela Academia de Letras, fazendo uma análise materialista da vida de Jesus, o jornalista Ernesto Renan estabeleceu que Jesus foi tão grande que não coube na história da humanidade. Ele quebrou a história, dividindo seus fastos em 2 períodos, antes e depois da sua vida. E admirável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, em uma obra de grande valor, Jesus, psicoterapeuta, assevera que ele foi um homem tão especial que ela considera o maior psicoterapeuta da humanidade. É sob esse aspecto que a doutrina espírita considera a figura transpessoal de Jesus Cristo. Porque ao apresentar a sua obra básica, o codificador da doutrina, Allan Kardec, interrogou as entidades venerandas, conforme Kizarada em O Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de guia e de modelo. E os espíritos nobres que administram o pensamento terrestre redarguiram com a mais sintética resposta da filosofia universal: Jesus. Jesus é, portanto, o zênite e o nadir desse processo antropossócio-psicológico no qual nós nos encontramos. É a respeito da sua vida ímpar que entreteceremos algumas considerações na busca do maior tesouro da existência psicológica do ser humano, a felicidade. Todos nós anelamos pela felicidade. E a maioria de nós tem por meta a conquista desse estado de plenitude, que Carl Gustav Jung denominava como estado de individuação, o estado luminoso. Mas para que possamos enfocar de maneira direta, vamos fazer uma análise de um acontecimento que marcou a humanidade na década de 1930.
Tratava-se de um jovem sonhador, como todos os jovens. Ele era quintanista de medicina na Universidade da Califórnia. Anelava por conseguir o diploma de médico e empenhava-se para ser um médico diferente do comum, já que ele desejava revolucionar a ciência sacerdotal da cura humana. Mas, apesar dos seus valores, ele tinha uma ideia algo estranha, que periodicamente assalta a sociedade. Ele era favorável à eutanásia e asseverava com naturalidade que a eutanásia é a melhor terapêutica para aqueles infelizes que não conseguem morrer. A vida merece uma morte digna. E as pessoas que se encontram de alma estiolada pelas dificuldades do viver devem ter uma vida muito digna e uma morte correspondente. Asseverava, por exemplo, que nas enfermidades de Alzheimer, nas grandes problemáticas degenerativas do câncer, naquelas que tiram a dignidade humana e levam cada criatura a um estado paroxístico, a eutanásia constituía uma morte com dignidade. Seus mestres asseveravam que não era exatamente assim. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem, já que ninguém é autor da vida. Falavam-lhe de que a ciência médica, a cada momento, estava realizando descobertas técnicas, ora através dos laboratórios, das pesquisas, ora através da tecnologia que era apresentada pelos processos cirúrgicos mais avançados, e que não se pode interromper uma vida quando há possibilidade remota de restituir-lhe a qualidade existencial. Mas ele teimava, asseverando que a eutanásia era a maneira honorável da pessoa morrer sem sofrer e deixar um legado de coragem e de dignidade. Esse jovem havia se tornado um certo desafio dentro da cultura na nobre universidade. Certo dia, no entanto, na cidade de Los Angeles, onde tem sede a universidade do mesmo nome, houve uma tempestade. Tempestade que relativamente é habitual no verão. Chuvas torrenciais, trovões e relâmpagos, desabamento de terras e de casas, e a cidade se transforma num caos. Lentamente, aquela cidade da beleza do petróleo, ao lado de Hollywood, para a cinematografia, tornara-se um tremendo caos. As ambulâncias não davam o necessário atendimento aos números dos necessitados que tinham a imperiosa urgência do atendimento. O corpo de bombeiro, em várias sedes, estava em desespero pelas ruas com as sirenes abertas, quando, no hospital de clínicas da universidade, já ao entardecer, uma voz ansiosa pedia socorro. Tratava-se de uma senhora de idade avançada que telefonava de um bairro pobre, um bairro periférico, onde estava um gueto de natureza alemã. Pessoas que haviam chegado à América depois da Primeira Guerra Mundial e que ali desejavam encontrar uma vida nova, uma era nova. A atendente, desesperada pelo cansaço e pelo número de pessoas que não podiam ser atendidas, com certo mau humor, disse que não podia fazer nada. E a outra voz lhe falou: mas são duas vidas. É uma mulher no momento do parto que não logra a deliverança. Desde ontem que ela vem sentindo dores insuportáveis, mas não há uma correspondente dilatação dos ombros da bacia
para nascer a criança. Eu sou sua vizinha, tenho 8 filhos, já não posso mais ficar aqui, tenho que deixá-la. E ela vai morrer, tanto ela como a criança. Eu suplico alguma emergência para este caso, já que de mim mesma eu não posso fazer mais. A atendente ficou sensibilizada e olhou na lista de médicos. Não havia um sequer que estivesse desocupado. As várias salas cirúrgicas estavam com problemas de emergência. Pacientes acotovelavam-se nos corredores. Era um caos. Mas então ela teve a ocasião de ver, numa página anexa, o nome do jovem Tadeu Merlin. Era aquele que falava da eutanásia. Então tentou ligar o interfone e falou-lhe diretamente: doutorando Tadeu, nós temos aqui um caso de maior emergência. Uma mulher grávida, há mais de 20 horas, está numa tentativa de parto e não logra o êxito. Você poderia visitá-la porque está à morte, mas também o seu filho deve morrer. Tadeu Merlin, embora tivesse uma ideia estranha, era de bons sentimentos. Aqueceu, embora ainda não fosse médico, e não tivesse uma especialidade de obstetrícia, afirmando que iria procurar um médico, o instrumental, e rumava para lá. Pediu que anotasse o endereço, e daí a meia hora uma ambulância corria na direção do bairro miserável, onde ele defrontava crianças esquálidas, maltrapilhas, casas caídas, o desespero. E como era o idealista social, ele blasfemava sempre que encontrava a miséria. Subiu a escadaria de 3 pisos e no piso superior, num verdadeiro antro de sujeira, entre lençóis marcados pelo sangue e crianças que brincavam na escada, ele encontrou uma mulher semidesfalecida. Estava evidente que ela ia morrer. A palidez, a hemorragia. Ele procurou ver qual era a causa hemorrágica e percebeu que era um vaso que se houvera rompido. Procurou fazer um atendimento de emergência e aplicou os recursos que o obstetra lhe havia fornecido. Agora era esperar. A tarde descia risonha sobre os arredores de Los Angeles. Ele chegou à janela e olhou aquela cidade quase mirífica e percebeu que as primeiras estrelas fulgiam no manto da noite azul turquesa banhada de luar. Então experimentou uma emoção. Ele era materialista. Ao adentrar-se na universidade, ele tornou-se materialista por um fenômeno natural. Havia deixado de crer naquele Deus tradicional. Nas suas primeiras aulas de anatomia patológica, de fisiologia, ele fora tentado pelos cientistas do século XIX a dizer que a vida era resultado do acaso. Mas naquele momento de magia da natureza, de repente, ele lembrou-se de Deus e, sem dar-se conta, começou a balbuciar o Pai Nosso. A oração dominical, que foi ensinada por Jesus, saía dos seus lábios como se fosse uma canção, pedindo misericórdia a Deus por aquelas 2 criaturas. E terminou dizendo: se tu quiseres, tu podes salvá-los. Eu te suplico, pois, que os salves. Ele havia aplicado uma injeção especial para vasodilatação, para ajudar os ossos da bacia a acomodarem o feto na postura própria. A senhora começou a gemer, ele correu e percebeu que a criança estava nascendo. Já era quase madrugada. Ele então fez as manipulações. A criança nasceu, ele libertou-a da placenta, limpou-a do sangue, mas só havia jornais velhos, lençóis sujos e rasgados, de que ele se utilizou. E a mãe, naquele momento introdutório por postpartum,
que é uma verdadeira bênção de Deus. Ele colocou o filhinho ao lado dela, e aquela cena comoveu até as lágrimas, como se fosse a Madonna, a Senhora Rainha dos Céus, recebendo do estábulo o filho querido. Então tomou da caneta de um caderno para poder anotar os dados e entregar na universidade, fazer o prontuário. Pegou a criança e percebeu mais ou menos o peso. Calculou 3,1 kg, 3,2 kg. Tirou a fita métrica para poder tomar a medida. E no momento em que ele estendeu a fita métrica do crânio até o pé, ele teve um choque, porque o pé direito era lamentavelmente aleijado. Ele trazia uma deformidade congênita. O pé era semi-voltado para dentro. E ele, sem querer, blasfemou. Tanto sacrifício para salvar um coxo. Certamente essa criança será desventurada, porque vai viver entre crianças. As crianças são impiedosas, normalmente realizam bullying, a perseguição, colocam epítetos de natureza negativa. E ele talvez não resista, torne-se um bandido nesse bairro miserável. Para que viver? Eu sou Deus. Eu posso evitar que ele seja um desventurado aplicando-lhe apenas uma injeção. Não havia testemunhas. Ela estava dormindo nesse repouso necessário, enquanto a criancinha choramingava. Era uma necessidade imediata de alimentação. Ele pegou a seringa, um produto especial, e pensou de inoculá-lo na via, na artéria. Tudo passaria despercebido, porque ele diria que foi a demora do nascimento, e a criança era um natimorto. Mas no momento em que ele foi aplicar a injeção, algo, a consciência, gritou-lhe com uma voz estentórica: que tens tu com o futuro desta criança? A tua tarefa é salvá-la. Tu vieste aqui para fazer-lhe o parto, deixa. Ele teve um choque. Muitas vezes a voz do coração, essa voz interior, fala tão alto dentro de nós que ficamos assustados e perplexos. Ele deixou a criança para lá, anotou qualquer coisa, desceu as escadarias, perdeu-se na perturbação de Los Angeles, doutorou-se em medicina e foi exercer a sua profissão no meio oeste americano. Tornou-se um célebre médico. Ele dedicou-se especialmente à pediatria, a cuidar da infância. O seu nome saiu da região do centro-oeste e se tornou mais ou menos famoso. Casou-se, teve uma filha. Na sucessão dos anos, a filha cresceu e, para ajudar o pai na clínica, desejou, por sua vez, estudar medicina. Transferiu-se para Los Angeles. Ali, ela fez o mesmo curso do seu pai. Encontrou um colega também simpático, estudioso de medicina e idealista. Com ele namorou, casou-se e vieram os dois morar na cidadezinha que o pai era um homem de altas responsabilidades. A clínica foi ampliada e logo mais o jovem doutor Tadeu Berlim, com aproximadamente 40 anos, tornava-se avô. A filha e o genro deram-lhe uma neta, mas uma neta ruiva, de olhar penetrante, encantadora. E avô é talvez, na jornada da família, a personalidade mais especial. Há um ditado que diz que avô é o jumento que o filho amestra para o neto montar. Porque é verdade, tudo aquilo que nós negamos aos nossos filhos, nós cedemos aos nossos netos. Ademais, os avós acham que os filhos não sabem educar. Somente eles é que sabem pôr a perder o filho deseducando. Os pais educam, os avós deseducam. Era uma verdadeira luta tribal, porque o doutor Tadeu Berlim falava que a filha era inepta para cuidar de uma criança como aquela, e que o pai, muito menos habilitado, estava.
Assim corria a vida, quando a menina Bárbara começou a monologar, a falar, a encher as horas vazias dos seus avós e dos seus pais. Nesse ínterim, os pais resolveram voltar a Los Angeles para darem prosseguimento aos estudos, para fazerem os cursos complementares, o doutorado e etc. E transferiram-se para Los Angeles. Mas para os avós isso foi uma tragédia. Não podiam viver sem Bárbara. Então o doutor Tadeu vendeu a clínica, adquiriu terrenos muito bons numa área elegante de Los Angeles, construiu 2 mansões, uma para ele e a outra para o genro, a filha e Bárbara, para ter acesso à menina com mais facilidade. Quando a menina completou 5 anos, houve uma tempestade em Los Angeles semelhante àquela anterior a que nos referimos. Desabamentos, pessoas que morreram afogadas, deslizamento de terras, estradas interrompidas, um verdadeiro caos. E na madrugada do dia seguinte o telefone soou na residência do Dr. Tadeu e uma voz disse ansiosa: por favor, venha imediatamente ao necrotério da universidade, porque foram trazidos 2 cadáveres. E de alguma forma tem aqui o seu telefone, o seu nome. Ele desesperadamente tomou do automóvel. O necrotério lhe era familiar, ele havia estudado ali. Adentrou-se correndo e chegou à sala de identificação cadavérica. Ergueu o lençol e deteve-se, porque eram sua filha e o seu marido. O carro derrapara numa viagem que faziam de retorno de San Diego, pela costa do Oceano Pacífico. Bateu numa encosta, explodiu o tanque de gasolina e os 2 morreram carbonizados. Mas se pôde salvar alguma documentação, especialmente o livro onde tinha o nome do Dr. Tadeu e o seu endereço. Descrever o que é a dor de um fenômeno dessa natureza de morte é impossível, porque as emoções não podem ser descritas. As emoções são vividas. Ele refugiou-se no silêncio, qual escreveu Dante Alighieri na sua Divina Comédia. Ele mergulhou naquele abismo da floresta, que não tem saída da agonia e do sofrimento. E agora era realizar o trabalho mortuário e, naturalmente, cremar os 2 cadáveres. E Bárbara, como dizer a Bárbara, que estava com 5 anos? Então ele criou uma história feita de imaginação, dentro de uma velha tradição americana, do pássaro azul, e disse que os pais dela haviam voado na direção de mais longe, haviam partido para além do arco-íris, de onde um dia voltaria. E Bárbara chorava diariamente, apesar de mimada pelos avós. Quando eles vão voltar? O avô dizia: ao de lá, um dia o pássaro azul trará de volta sua mãezinha e seu papai. E Bárbara perguntava por que toda criança tinha pai e mãe na escolinha, e ela era apenas cuidada por uma babá, mas não havia outra alternativa. E quando ela completou 7 anos, terminou seu primeiro currículo escolar. Para poder diverti-la, o avô preparou uma festa, um garden party, uma recepção no jardim, e convidou todas as coleguinhas de Bárbara para a celebração naquele domingo festivo, e que se encerrava um período de luzes da pequenina. Nessa madrugada, Bárbara começou a chorar, e o avô, sempre vigilante, correu ao seu quarto e percebeu que ela estava febril. Aplicou-lhe um antitérmico. Mais ou menos às 8 horas, ela estava pálida, com olheiras, e a febre houvera desaparecido. Ao meio-dia, a febre rompeu a 39 graus. Ele ficou temeroso. Deveria ser uma infecção muito grave. Aplicou-lhe um antitérmico ainda mais vigoroso.
Às 3h, Bárbara estava sem febre, porém, as articulações maiores estavam como que avermelhadas. Ele achou estranho, difícil o diagnóstico, porque ela era saudável. Mas começaram a chegar os convidados, os amigos de Bárbara, as mães das crianças, porque em festa de criança, quem mais se diverte são as mães. Elas levam bolsas especiais, forradas de plástico, tanto comem como guardam na bolsa. E isso aqui é para fulano, é para mingano que não pôde vir. E naturalmente, como a mulher não gosta de falar uma da outra, sempre elogia, havia os pequeninos blocos, as gargalhadas, os olhares travessos e a gritaria infantil. Mais ou menos às 17h, o doutor Tadeu procurou Bárbara, no meio das crianças, nos caramanchões, nos jardins, e não a viu. Saiu buscando-a e foi encontrar no pequeno bosque, sentada num banco, tremendo de frio e febre. Ele levou a netinha correndo para a alcova. O adversário se diluiu e ele percebeu que ela era portadora de uma doença muito grave. Chamou um outro colega especialista e, de imediato, o colega pediu exames complementares de sangue. Ele bateu as portas de um terceiro colega que veio especialmente extrair o sangue para um exame de urgência. E, pela madrugada, o colega químico veio dar o resultado. Bárbara ia morrer. Ela era portadora de uma virose, ainda não necessariamente estudada na América. Era uma virose tão perversa que ela atacava uma criança em 1 milhão e a criança morria. Morria de uma forma dolorosa, porque ela se localizava nas grandes articulações, também nos nervos, no sistema nervoso central, e eles iam paralisando, a criança deixava de respirar porque os pulmões perdiam a flexibilidade e a morte era dolorosa. O prazo de vida, 8, 10 dias no máximo, sem a menor perspectiva. A ciência não sabia a razão da doença porque ela não atacava muito, era um caso vez que outra, e também não atacava os animais. Não havia, portanto, um estudo metódico. O doutor Tadeu Merlin ficou desesperado e o colega lhe disse: tem uma solução, aplique a eutanásia. Você não vai suportar vê-la chorar de dor e terá que aplicar analgésicos, até aqueles que levam ao entorpecimento. O ideal é aplicar uma injeção fatal e matá-la antes da hora. Você não terá resistência como o avô. E ele disse: matar? Ele que era a favor da eutanásia nos outros. Matar a minha neta? Você é louco. Eu sou um homem rico. Indique-me alguém que me possa ajudar. E os dois colegas disseram: não nos recordamos. Você poderá levá-la a New York. Ali existe a grande clínica Mayo. E o Dr. Mayo é a maior personalidade médica da América na atualidade. Ele pegou um avião e de imediato partiu da zona oeste para leste. Quando, naquela época, os voos demoravam muito, porque faziam muitas escalas, quando ele chegou no dia seguinte, levou a netinha ao insigne Dr. Mayo, levou o prontuário, e o Dr. Mayo olhou e disse: é tarde demais. Ela já está morrendo, porque ela estava semidesmaiada. As marcas na face, nos ossos, eram lamentáveis, um emagrecimento rápido. Eram pele e ossos. Ele disse: leve-a para casa, para que ela morra no carinho do lar. Ele disse: não posso. Então aplique-lhe a eutanásia. Para um caso desse é caridade, porque ela não aguentará as dores, morrerá de dores insuportáveis. Ele disse: não posso. Como eu poderei fazer isso à minha própria neta? Enquanto há vida, esperança, indique-me alguém, qualquer pessoa. E o Dr. Mayo disse: bem, se é para mandar para qualquer lugar, existe no meio oeste um jovem médico
que vem estudando vírus. A especialidade dele são vírus terríveis. Eu lhe poderei dar o endereço, fazer um telegrama, recomendar, mas é inútil. Ele mora numa região muito pobre, numa zona de mineradores de carvão, e a sua clientela é de pessoas deformadas. Mas eu pretendo ir. Que a minha neta morra enquanto eu tento salvar-lhe a vida. Alugou um avião especial, demandou a cidade. Quando lá chegou, ele teve uma decepção. Era um lugarejo. Era um local muito pobre do centro americano. Havia uma ambulância caindo aos pedaços. Ele já estava ali e resolveu ir até a clínica do colega. Quando chegou, não era uma clínica, era um barracão de madeira. Havia crianças alijadas de vários portes. Ele entrou na sala e deparou-se com o pátio dos milagres da igreja de Notre-Dame na obra de Victor Hugo. Acercou-se da secretária e disse: tem urgência. A minha neta está sendo esperada pelo doutor J qualquer coisa. Ela então pediu-lhe calma e dentro de 5 minutos ele empurrava a porta do consultório do médico que, sentado atrás do birro, recebeu o genial bondosamente. Coloque-na sobre uma mesa de rodas nos pés. Tragam a mesa até aqui. E Bárbara, choramingando do cansaço, das dores. O jovem médico olhou para ela e disse: Bárbara, eu tenho que tocar em você. Então o avô disse: eu tenho aqui o prontuário. Não, eu não quero. Eu quero fazer o meu diagnóstico. Eu não gosto de ir pela opinião dos outros. Bárbara, eu vou apertar todas as suas articulações, vai doer muito, mas você vai voltar a montar bicicleta. E apertava, ela gemia: Bárbara, você vai jogar futebol. E Bárbara, e assim ele fez o exame, meneou a cabeça e disse: infelizmente, ela é portadora de uma virose, a mais terrível da América, porque não tem cura. Nós nem sabemos por onde começar. Que pena, está tão adiantado o quadro, tinha menos de uma semana. Bárbara semi-desmaiada, chorando, de quando em quando gritava. E o jovem médico disse: bem, há 10 anos eu venho estudando um vírus. Estou tratando desse vírus com carinho imenso. E consegui fazer uma vacina, mas não pude aplicá-la porque nunca me veio um paciente humano. É uma tentativa perigosa. Ela pode morrer ao aplicar a vacina, de imediato por uma reação de anticorpos, mas também ela tem uma possibilidade em 1000. O senhor necessitaria de autorizar. Autoriza-me a aplicar o soro, pelo amor de Deus. Faça qualquer coisa. Se ela tiver uma possibilidade em 1 milhão, eu aceito que o senhor aplique. Então ele pediu que a menina fosse preparada para receber a vacina e de imediato para poder receber banhos especiais na piscina de água morna. Eram banhos de temperatura dupla. Ela era colocada na água de temperatura de 39, 40 graus e de imediato numa temperatura 20 graus mais baixa. Choques térmicos. Bárbara gritava enquanto o avô chorava na sala. Durante 1 mês, ela foi submetida a essa terapêutica. E ao fim de 1 mês, ela teve alta, estava curada. Porém, o mais importante foi o que aconteceu naquela primeira tarde, quando o médico mandou que ela fosse preparada. A enfermeira chegou à porta da piscina e disse: doutor, ela está pronta. Ele empurrou a própria mesa, que tinha rodas, levantou-se e começou a andar. Ele tinha um problema na perna direita, caminhava e claudicava. Havia uma diferença de alguns centímetros, apesar da bota especial. O doutor Tadeu Merlin olhou para aquele pé aleijado, no justo momento que ele olhou para o doutor Merlin. Então ele disse: está olhando o meu aleijão? Pois é, aqui é assim.
Tanto o médico como os pacientes são aleijados. Aqui ninguém ri de ninguém, porque todo mundo tem o mesmo problema, desta ou daquela natureza. O doutor Tadeu Merlin perguntou, mas foi algum acidente? Não. Mamãe é alemã. Ela e papai vieram para a América depois da Primeira Guerra Mundial. E vieram para um bairro miserável nos arredores de Los Angeles. Mamãe tinha 6 filhos. E na 7ª gravidez, papai disse, não aguento mais. Não há como mantermos 9 pessoas. Se 8 nós somos demais, 9 possível. Aborte essa criança. Mamãe disse, nunca. Abortar é crime, mas eles vão morrer à fome. Aborte ou eu abandono você. Pode me abandonar, mas eu não matarei meu filho. E papai abandonou-a. Ela continuou a gravidez, e quando estava para morrer, uma vizinha telefonou para a universidade e veio um médico extraordinário. Esse médico conseguiu salvar a vida de mamãe, a minha vida. E eu nasci com esse pequeno detalhe, que de maneira nenhuma me prejudica. Mas quando mamãe se recuperou, ela ficou tão reconhecida que ela preferiu ir à universidade para saber quem foi o médico que havia conseguido curar, salvar as nossas vidas. E quando ela chegou lá, a funcionária disse, minha senhora, eu não posso lhe dar o nome do médico. Mas, minha filha, eu preciso saber, ele salvou minha vida, a vida do meu filho. Mas, minha senhora, tem uma ética, é um segredo ético. Mamãe olhou para ela assim, quando é que mulher guarda segredo, pelo amor de Deus? Eu tenho que saber quem foi. A enfermeira disse, bom, eu vou colocar o prontuário aqui, vou beber água. Enquanto eu beber água, o que a senhora fizer, eu não tenho nada com isso. Então ela foi beber água, mamãe olhou e botou meu nome, o nome dele. Ele se chamava Tadeu Merlin. Então mamãe colocou Tadeu Johann Müller, porque nós somos alemães. Mas eu acho o nome Tadeu tão bonito que eu sou chamado Doutor Manco. Todo mundo aqui me chama Doutor Manco. Então o doutor Tadeu voltou aquela tarde, noite, madrugada, em Los Angeles, quando ele pegou a criança de 3 quilos 100 ou 200 gramas e percebeu que tinha uma deformidade no pé direito. E ele disse, vai ser um psicopata, vão colocar-lhe apelido, eu tenho direito de matá-lo, eu vou aplicar a eutanásia, eu poderei poupá-lo. Meu Deus! Exclamou. Então o colega perguntou alguma coisa, ele disse, não, é melhor ser manco do que ser cego e estúpido como eu era. Então ele continuou o tratamento da filhinha, a filhinha ficou recuperada, e graças ao doutor Manco, doutor Tadeu Johann Müller, desapareceu dos anais da medicina aquela enfermidade cruel, somente porque o jovem Tadeu Merlin deu chance, deu a mão ao outro. Naquele momento ele amou a vida, deu significado à vida, porque o grande significado da vida é amar. Quem ama é profundamente feliz. Quem deseja ser amado tem ainda muitos conflitos e muita carência. Então ele percebeu que através da solidariedade humana era possível tornar a criatura feliz. E a verdadeira felicidade não é conseguir às vezes determinados logros, alegrias que passam com a volúpia de uma chama que crepita e acabando o combustível, ela desaparece. A verdadeira felicidade é um estado de emoção em que a ternura mistura-se com a carícia e o coração fica prenhe de emotividades para o bem geral, conforme a doutrina do Nazareno, daquele homem que da Galileia modificou a estrutura da humanidade. Todos nós anelamos pela felicidade.
O notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl assevera que nossa vida tem que ter sentido. Nós não podemos ser pessoas que não tenhamos objetivo. Invariavelmente eu encontro alguém que me diz: eu não sei o que eu vim fazer aqui na Terra. Não sabe porque não quer. Ame. Outros dizem: eu gostaria de ter uma missão. Ame. Eu tenho mágoas que eu não consigo esquecer e me atormentam. Ame. O verbo amar é de um significado tão profundo que ele é a própria personificação da divindade. De tal forma que João, o evangelista, tentando definir Deus, disse: Deus é amor. E enquanto o Oriente imaginava o Deus de misericórdia, aquele Deus revelado pelos imortais na intimidade dos santuários, no Ocidente, a filosofia tentou interpretar o enigma da criatura humana. A filosofia nasceu para explicar as nossas incógnitas, as nossas dúvidas. E à medida que ela nasceu e apresentou as suas escolas, enfrentou uma barreira, o fenômeno da morte. Porque a vida, por mais longa que seja, encerra-se suavemente na desencarnação. Qual é a finalidade da vida? Surgiu então uma escola de pensamento apresentada por um notável filósofo. Ele estabeleceu que a felicidade da vida era ter dinheiro, como hoje nós acreditamos no capitalismo. Porque aquele que tem, compra. Quem compra, desfruta, goza e é feliz. Então nasceu uma filosofia utilitarista, a filosofia epicurista, em nome de Epicuro. E se dizia que a verdadeira felicidade é ter. Mas através dos séculos se constatou que nem todos aqueles que têm uma fortuna são felizes. Quantos psicopatas, quantos suicidas, quantas vidas vazias no topo da fortuna, no lugar mais elevado da posição social, e a pessoa é amarga, é caracterizada pelo pessimismo, não tem amigos, não tem amor, porque aos ricos não se amam, amam ao que eles têm, mas não a eles. Tanto sim que quando perdem, aqueles falsos amigos abandonam-nos e eles curtem a solidão a que não estão acostumados. Mas ainda há um outro problema. Ter é muito grave, porque muita gente que tem sofre o medo de perder o que tem. Eu conheço pessoas economicamente bem situadas, leio também nos livros, nos jornais, vejo na grande mídia, indivíduos que são possuidores de grande fortuna e temem a morte para não a deixar. Um deles um dia falou: o que é que eu faço com a minha fortuna? Eu digo: ponha no caixão, leve para gastar na imortalidade. Ah, mas não pode. Eu digo: então distribua. Tenha a honra de dar, não deixe de. Deixamos porque não podemos levar. Mas quando nós damos, tem um sabor eminentemente especial. O epicurismo começou a perceber que o número daqueles que tinham medo de perder o que tinha era muito grande. Então surgiu uma segunda escola, a escola cínica, que era patrocinada por outro filósofo. Ele dizia: para que ter nada? Ter medo de ladrão, ter medo de traição, ter medo de ser enganado. Quem não tem nada não pode ficar pior do que o que já está. Então ele pregava: o ideal é não ter qualquer preocupação com a posse, não dispor de nada. Diógenes, ele era um ser especial. Certo dia ele estava no mercado de Atenas e falava uma estátua. Alguém que passou perguntou de Diógenes: tu estás falando com uma estátua? Sim. Tu não sabes que a estátua não fala? Sim. E por que estás falando com ela? Bem, eu estou me acostumando ao silêncio da estátua para poder aprender a estupidez das pessoas que falam. Era realmente um filósofo. E ele muitas vezes saía pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa de dia, procurando um homem feliz. E a tradição diz que ele não encontrou.
Ele foi morar na ilha de Corinto e morava num casebre miserável, num bairro muito pobre, feliz da vida, quando a Grécia foi conquistada por Alexandre Magno, aquele homem que aos 32 anos conquistou o mundo da sua época. E Alexandre Magno era seu discípulo. Alexandre Magno optou por conhecê-lo e mandou pedir ao governador da cidade que levasse Diógenes até a sua embarcação, ancorada no mar de Corinto. O governador foi medroso dizer a Diógenes: Alexandre Magno quer conhecer-te. Então ele ameaçou destruir a cidade se tu não fores. Diógenes disse que bom. É bom que ele destrua tudo, porque assim a gente fica em paz. Não temerá mais ninguém que venha destruir depois. E não foi. Mas ele quer te conhecer, ele é que quer me conhecer. Eu não quero conhecê-lo, então eu não vou. Quando Alexandre Magno soube disso, veio visitá-lo. Alexandre Magno tinha um corpanzio, veio com seus generais, chegou à casa miserável de Diógenes, encontrou Dicócora escrevendo na poeira do chão. Então Alexandre abriu os braços na porta e perguntou: Diógenes, eu sou o dono da terra, eu conquistei o mundo conhecido e venho dar-te metade do mundo. Tu virás comigo, eu te levarei para minha pátria, tu serás meu conselheiro, eu te dou metade da terra e eu serei o guerreiro administrador. Diógenes levantou-se, deu um empurrão em Alexandre Magno e disse: Senhor, não me tome aquilo que não me pode dar. Ele começou a pensar: mas o que é que eu estou tomando deste miserável? Então ele deu-se conta que ao ficar ali à porta, ele tomava o sol e projetava a sombra. O sol ele não poderia dar ao filósofo. Perdoou Diógenes e se foi. Então a doutrina do não ter, chamada doutrina cínica, tomou conta da terra. Mas logo surgiu um problema: o número imenso daqueles que são infelizes porque não têm, ou daqueles que só são felizes usando uma condicional. Eu ouço muitas pessoas dizerem: eu só serei feliz quando, eu só serei feliz se. Como eu venho de uma era diferente, quando eu era jovem, era assim que as moças diziam: eu só serei feliz quando me casar. Porque o casamento era uma segurança. O marido trabalhava, ou às vezes, se ela era professora, trabalhava para ele. Ele era o marido da professora. Mas, na atualidade, as jovens dizem assim: tio Divaldo, eu só serei feliz quando me divorciar daquele troço que eu tenho lá em casa. Mudou o conceito. E então, o que é a felicidade? Muita gente passou a ter medo e a proclamar que não ter nada é muito bom, mas não ter nada com um pouco de comodidade econômica é muito melhor. E a doutrina cínica entrou em decadência. Apareceu a doutrina estoica. A infelicidade, dizia Zenão de Cícero, é porque nós temos medo de perder, temos medo de adoecer, temos medo da vida. Na hora em que nós tivermos resistência para enfrentar a dor, para suportar a traição, o engodo, nós seremos felizes. A doutrina estoica é valiosa ainda hoje na Terra. Mas quem é que pode, por exemplo, ficar pensando: eu tenho que ser forte na hora que eu ficar doente, eu tenho que ser forte na hora que ficar doente. Na hora que fica doente, fica forte, mas não se alimenta bem, fica fraco. E aí a doença complica. A pessoa pode ter resistências morais para dores morais e não ter resistência física para dores físicas, e vice-versa. Então, o estoicismo está procurando hoje uma doutrina mais light, a resistência ante o mal, manter a dignidade. O que é a felicidade? Então, Sócrates começou a estabelecer que a felicidade é um código de ética ideal, uma consciência tranquila, um caráter reto e uma conduta exarada na ação do bem. Para que eu tenha uma consciência tranquila, eu tenho que ter caráter. Para que eu tenha caráter, eu devo ter uma existência digna. Então eu sou feliz.
porque o mal dos maus não me faz mal. A perseguição dos perturbados não me desequilibra. Eu posso ter momentos de instabilidade, mas logo eu volto ao meu estado de equilíbrio, exceto em determinadas emoções, como a solidão e etc. Então, surge em Sócrates o homem ideal, aquele que faz da filosofia uma ciência, uma arte, a ponto de a filosofia ser dividida em dois períodos, pré-socrática, Anaxágoras, Anaximênides e etc., e a pós-socrática, Platão, Aristóteles, os modernos, Kant e etc. Então, Sócrates prega a doutrina do bem, a doutrina de que nós viemos de um mundo das ideias, o mundo eidos, das ideias, da energia, e que nós somos constituídos do não ser, que é o corpo, porque o corpo é um não ser, ele se desintegra, mas nós somos um ser que vive, que vem de uma região fantástica e traz um conhecimento em nosso inconsciente. Por isso que a filosofia pedagógica de Sócrates é uma filosofia muito irônica. Ele fazia perguntas às pessoas, até as pessoas descobrirem a razão da existência. Ele não lecionava dizendo o que é certo. Ele levava a cada um, através da ironia, para encontrar aquilo que era uma base indestrutível. E graças a isto ele se tornou nobre. Não era bonito, era um homem feio. Vivia sempre com os pés descalços. Mas ele teve os melhores alunos da filosofia universal. Não escreveu nada. Platão, Aristides e outros escreveram as suas palavras, que se tornaram legado como o Evangelho de Jesus. Ele precede Jesus quase 400 anos. E a sua ética é a mesma do amor, a ética do bem servir, a ética da solidariedade. Quando esta filosofia tomou conta da terra, mudou as estruturas e ele teve que pagar o preço dos inimigos, porque todo indivíduo nobre tem nos anões morais inimigos terríveis. E ele era perseguido por diversos que o antipatizavam, porque ele era tido como o homem mais sábio da Grécia. Seus inimigos foram consultar o deus Apolo no santuário de Delfos. E quando a Pitonisa entrou em transe e o deus Apolo começou a falar, aqueles filósofos menores perguntaram qual é o homem mais sábio da Grécia. E a voz rouquenha disse: Sócrates. Ele encontrou no pórtico uma frase que em grego diz genote se auton, conhece-te a ti mesmo. E levou esta frase para a filosofia. É uma frase dos 5 sábios mais grandiosos da Grécia pré-socrática. A sua vida se transforma neste imenso oceano do bem-fazer. Mas ele foi levado ao cárcere, foi condenado à morte. Quando o juiz lhe disse: eu te condeno à morte, ele sorriu e disse: meritíssimo, todos nós já nascemos condenados a morrer. Portanto, meritíssimo não está fazendo nada demais. Eu sei que eu vou morrer, pouco a mim importa que seja hoje ou dentro de um período X. Ele disse: mas tu morrerás no dia que eu determinar. Ele sorriu e não lhe deu importância. No dia seguinte, seu discípulo Criton foi falar com ele. Ele tinha um prazo de 1 mês, porque celebravam certas festas pagãs e não podia ninguém morrer naquele período. E quando Criton entrou no seu cárcere, disse: mestre, a porta da cela dormirá aberta e tu poderás fugir para nos ensinares dignidade, amor, perseverança no bem e ética. E ele perguntou: e como dormirá aberta? Nós subornamos os guardas. Já naquele tempo se subornava. Hoje é moda. Aí está a operação Lava Jato de subornando a humanidade. Mas então, o rapaz disse: mas vão te matar. Tu estás preso. Eu não estou preso. Preso está quem tem vício.
Eu estou apenas limitado no movimento, mas a minha mente é livre. Onde quer que vá o meu pensamento, aí vou eu. Mestre, amanhã vou matar-te. A mim? Tu és um mau filósofo, Cristo. Eu sou imortal. Quem é que me vai matar? Mestre, volta e dize aos meus discípulos que eu viverei. Logo mais eu saberei, enquanto vocês estarão interrogando. Na hora em que ele sentou no pátio da prisão para beber a cicuta, veneno no vaso de alabastro para matar 10 cavalos, o guarda comoveu-se e disse-lhe: mestre, olha o sol, ainda tens 1 hora. E ele respondeu: 1 hora é pouco tempo para quem tem a eternidade. Bebeu a cicuta. Quando estava morrendo, Cristo saiu da multidão e gritou: mestre, aonde sepultaremos o teu cadáver? Cristo, o cadáver joga fora. Sócrates, não está mais dentro dele, joga fora. Paga um galo que eu estou devendo ao Deus da medicina. Era uma promessa que ele havia feito. E entrou na história da humanidade. Ao falar sobre Sócrates, todos nós, ou quase todos, sabemos quem é. Mas se eu perguntar o nome dos juízes, dos 70 tiranos de Atenas, eu duvido que alguém aqui saiba, porque a história não registrou. O nome do soldado que lhe deu veneno, a história não registrou. Mas Sócrates, o homem do ideal do bem, sim, é essa doutrina que Jesus vem trazer à criatura humana, demonstrando que a felicidade não é ter, a felicidade é ser. Ser um coração generoso, ser uma pessoa tranquila, ser alguém que é afável, ser alguém que deixa pegadas de luz na estrada para aqueles que vêm depois. Mas porque nós transformamos a doutrina de Jesus, modificamos os seus alicerces, ele havia prometido o Consolador, o Espírito de verdade, o Paracleto, aquele que viria repetir as suas lições e diria coisas novas. E os céus sacudiram-se, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. As estrelas que estavam nos céus desceram à terra, e a semelhança de um exército clarearam o mundo. As vozes dos imortais vieram dizer que a nossa vida deve ser existencialmente experienciada através da dignidade, que o nosso estado psicológico é fazer o bem. O bem é bom para quem o faz, o perdão é melhor para quem o doa. Então vieram os espíritos demonstrar que a vida não cessa. Eu fui uma alma aqui na terra muito ligado à minha mãe. Minha mãe era uma senhora analfabeta, tinha 2 olhos verdes que me provocavam inveja. Era uma doçura. Sem nenhum sentimento freudiano, essa mulher marcou a minha existência através da afetividade. Porque, sendo pobre, certo dia eu descobri que em determinados momentos minha mãe não almoçava. Nós éramos 13, porém vivíamos em casa 8, éramos 10 com meus pais. A mesa grande, cada qual sentado no extremo, e eu, o último de todos. Eu cheguei correndo e quase que não chego. Então eu me sentava ao lado de minha mãe e ela tomava café com um pouco de farinha. Eu achava aquilo o máximo, porque eu tinha uma fome perpétua que não acabava nunca. E às vezes eu sorria e dizia: mãe, não come nada? Não, meu filho, eu estou muito bem. Quando eu completei 6 anos, eu era um tanto perspicaz e notei que naquele período minha mãe não estava se alimentando. Só tomava café amargo, com farinha, talvez um pouco de manteiga. E na minha ingenuidade eu perguntei assim: mas mãe, por que a senhora só toma o café? E ela me disse: porque o café tira a fome. Ué, e por que a senhora quer que o café tire a fome? Porque hoje a comida é pouca, meu filho. E aquela cota que me cabe, eu então renuncio para que você e seu irmão, que estão em crescimento, alimentem-se. Eu não entendi aos 6 anos.
Mas, à medida que o tempo passou, eu percebi, quando melhorou a situação econômica de meu pai, que foi vítima da problemática da Bolsa de Nova York, no ano de 29 e 31, eu então percebi a grandeza desse coração que deixava de comer para que seus filhos tivessem uma alimentação correta. Então ela passou a ter a vida normal. E nessa afinidade imensa entre mim e o seu coração, ela me dizia: Di, a vida só tem sentido quando se ama. Ame as pedras, meu filho. Ela não sabia que este pensamento é de Siddhartha Gautama, o Buda. Amar a vida insensível, amar a vida senciente, daqueles que têm emoção. Ame as pedras, elas têm uma finalidade. Plante comigo. Plantávamos uma pequena horta, ela plantava árvores. E um dia o vizinho disse: Dona Ana, não seja boba, a senhora está plantando esta árvore, ela só vai dar daqui a 20 anos. A senhora está plantando e não vai colher. E ela deu a resposta que eu nunca esqueci: mas eu não planto para colher. Planta para colher quem planta couve, porque come em 3 meses. Eu planto a árvore para a eternidade, para aqueles que venham possam beneficiar-se do meu ato, como eu me utilizo das mangueiras e das outras fruteiras que existem aqui, porque alguém plantou e não se preocupou em colher. Então eu faço o mesmo. Era um poço de sabedoria. Passaram-se os anos, ela se tornou espírita, como seria natural, e quando ela estava para morrer, já com 86 anos, ela me perguntou en passant: Di, pergunte aos espíritos se está perto de eu morrer. Eu disse: mãe, é uma pergunta que não se faz. Nem toda pergunta se faz aos espíritos. Por quê? Porque eles não respondem. Então pergunte. Se eles não responderem, ficou do mesmo. Eu digo: mas eu não me atrevo a me dirigir a um espírito nobre e fazer uma pergunta ingênua, infantil, frívola. Ela disse: pergunte a Joana de Ângeles. Eu disse: muito menos. A veneranda mentora: pergunte em meu nome, diga a ela que eu, como sua mãe, estou exigindo que você faça uma pergunta. Ela sabia manipular a família. Então, num dia, não tive alternativa. A irmã estava ao meu lado e eu perguntei: minha irmã, minha mãe, a senhora sabe, é uma pessoa de poucas luzes. Ela anda preocupada de morrer. E então ela manda perguntar se já está na hora dela morrer. Não, Divaldo, diga para ela que não está, não. Eu então disse: mãe, Joana respondeu: eu sabia. Nós, mulheres, nos entendemos, sim, senhor. Ela mandou dizer que não está agora, não. Está vendo? Ainda tem um tempinho. Continuou tranquila. Quando veio a gripe asiática, no ano de 72, ela enfermou gravemente. E então me chamou e disse: Di, pergunte a Joana se já está na hora. Eu digo: mas eu não entendo a senhora. A senhora está com 88 anos. Deus se esqueceu da senhora. Porque o que a senhora espera mais? Ela disse: meu filho, é que eu ainda tenho que me arrumar para viajar. Arrumar-se? E a senhora não está preparada? Não. Você acha que eu vou ficar preparada toda? Aí Deus diz assim: já que a velha está pronta, que venha. Eu estou deixando, naturalmente, de colocar algumas peças. E eu quero ter a certeza. Eu fiquei embaraçado. E quando Joana me apareceu, eu perguntei: minha irmã, há algum tempo... Ah, eu sei, Divaldo. Diga a Ana que está chegando a hora. Eu digo: a senhora me diga quanto tempo, porque ela vai perguntar. Eu conheço minha mãe. Quanto tempo ela tem? Entre 4 e 5 dias. Nós estamos preparando a recepção para ela. Agora, para eu dizer isso, foi com um nó na garganta, é claro. Eu me sentei e ela perguntou: e então? Quantos dias? Eu disse: mãe, que coisa, não tem nada de dias. Só Deus é quem sabe. O Evangelho diz uma coisa. O que é que Joana falou? Eu digo: Joana disse que está chegando a hora, não é? Você já está muito desgastada, muito débil, que dentro de 4 ou 5 dias. Ótimo, meu filho. Eu queria saber isso porque eu quero dar um conselho aos meus filhos. E conselho na hora da morte, ninguém desobedece.
Então chame seus irmãos, e eu vou dar um conselho a cada um deles. Eu chamei meus irmãos, todos entravam sorrindo do quarto e saíam chorando. Eu fui o último. Então, quando eu cheguei, sentei, cruzei a perna, e ela me disse, sabe o que é? Não, não tenho ideia. Eu vou, meu filho, mas eu não deixarei você. Você é solteiro, só tem a sua irmã. Eu disse, mãe, eu tenho a família universal. Eu tenho amigos que valem mais do que muitos irmãos. Em toda parte, Deus me abençoou com a dádiva de amigos. Ela sorriu e disse, querendo enganar sua mãe, hein? Eu conheço o que é solidão, Di. Eu voltarei para preencher a sua solidão. Eu me comovi e disse, mãe, a senhora sofreu tanto aqui na terra, que há um lugar reservado excelente para a senhora. Pai, Nair, José, João, meus irmãos, estão aqui, aguardando somente apagar o fio da vida. Eu vou voltar para tomar conta de você. Não o deixarei a sós, meu filho. Eu disse, mas mãe, não discuta com sua mãe na hora da morte. Era uma chantagista, eu não podia dizer nada. Então ficamos, e na manhã seguinte, eu a vi desencarnar. Eu vi exatamente o momento em que os pés flutuaram, porque começa a morte das extremidades. E ela foi flutuando até ficar o chamado cordão umbilical, que não é no umbigo, é no terceiro olho de Shiva, na testa, no centro cerebral. Os espíritos chegam e desfazem esse liame como se fosse um algodão, bem delicado. E quando desfazem, desencarnou, mas não morreu, porque ainda tem os resíduos de vida física, ainda tem as vibrações, os hábitos, etc. E então eu vi ficar de pé. Ela ficou assim de pé, aturdida. E então, olhando, ela viu que eu estava olhando e disse, meu filho, você está me vendo? Eu não pude falar, meneei a cabeça sorrindo. E ela disse, Di, meu filho, estou viva. O cadáver ali estava. Então o Espírito Joana de Ângeles disse, Ana, você recorda da história de São Francisco que Edivaldo lhe contava? Quando ele estava para morrer, Frei Leão disse-lhe, meu pai, eu tenho um amigo que tem um jumento, cavalga o jumento e maltrata o jumento. O jumento está débil, frágil, doente para morrer, e ele continua severo. É lícito? São Francisco disse, não. Quem é esse amigo? Ele tem que amar o jumentinho. Frei Leão disse, sois vós. Há 44 anos, montais esse jumento, que agora desfalece. Pedis para pôr na cinza, despido, para colocar no chão. O jumento não aguenta mais, meu pai. Então São Francisco passou as mãos naquele corpo frágil. Perdoa-me, meu jumentinho querido. Perdoa-me. Lembra, Ana? Ela disse, lembro. Então, agradeça ao seu jumento. Ali estava minha irmã preparando-lhe o corpinho frágil. E ela juntou as duas mãos, ajoelhou-se à sua tradição religiosa e disse, Deus te abençoe, meu doce jumentinho, que me permitiste 88 anos de vida. Deus te abençoe. E foi levada pelos espíritos imortais. Mesmo com a certeza absoluta, a ausência daquela ternura, daqueles dois olhos verdes na escuridão das horas solitárias, acompanharam a minha vida. E 15 dias depois, eu estava no Paraná, na cidade de Castro, falando sobre imortalidade da alma. E ao virar-me, ela, próxima de mim, entre 5 e 8 metros, sorrindo, com o vestido que eu lhe havia dado do meu primeiro salário. E ela diz assim, Di, voltei. Dizem que a vida continua. A morte não existe. A morte é uma mudança de vibração. A vida prossegue porque Deus é eterno e nós somos imortais. A partir daquele dia, toda madrugada, quando eu desperto, ela me pergunta, já oraste?
Eu digo, não, senhora, estou chegando agora. Ora, meu filho. Quando me vou deitar, às vezes, cansado, eu ouço a doce voz dizendo, meu filho, ore, porque você vai viajar na barca de Gleire e não sabe se volta ao amanhecer. A verdadeira felicidade deflui de uma crença que nos dá ânimo para enfrentar as lutas. A felicidade não é ter coisas que nós deixamos e geram situações embaraçosas. A verdadeira felicidade é poder amar aos invisíveis, a essas criaturas que servem nossas casas e nós não nas vemos, àqueles tomados na rua, aos miseráveis de toda sorte, que são nossos irmãos. Jesus nos disse em linguagem dúlcida, os filhos do Calvário, aqueles da dor, das estradas tormentosas. Ele mandou que fôssemos levar-lhe o benefício da palavra, a côdea de pão, o tecido para cobrir a nudez, o medicamento e, acima de tudo, um sorriso. Não há muito, eu apertei a mão de uma pessoa na rua, uma pessoa que estava junto a um esgoto. Me aproximei e disse assim, você dá licença apertar sua mão? Ele disse, ninguém nunca apertou. Eu digo, pois eu quero ser o primeiro. Ele ficou em dúvida, eu digo, não vou lhe pedir nada. Ele disse, eu é que sou o pedinte. Eu digo, então ele peça apertar a mão. E apertei a mão. Então eu vi lágrimas nos olhos daquele homem. E ele me disse, é a primeira vez na minha vida que alguém aperta a minha mão. Ele é um invisível. O Evangelho chega nesta hora de zika, de dengue, de epidemias, de processos devastadores de uma sociedade que se perdeu a si mesma, de uma sociedade que acaba de sair da grande bacanal. As casas espíritas, as religiões abriram suas portas e a maioria de nós fugiu para gozar, para fruir, quando poderíamos estar nesses recintos de prece para ajudar a humanidade. Então, nesse momento, é necessário que paremos para reflexionar e perguntemos, qual é o sentido da minha vida? Porque a morte nem sempre manda aviso como antigamente. Antigamente mandava um telegrama, amanhã eu passo aí. Agora, primeiro ela vem, depois chega o telegrama, dizendo que nós já viajamos. É necessário que o amor esteja em nossos lábios e em nosso coração. Sorrirmos um pouco mais, agradecer a Deus a bênção do jumento que nós cavalgamos, porque fora da caridade não há salvação. Caridade para o poderoso, que necessita de caridade moral, para o esfaimado, que necessita do pão, para o enfermo, que necessita da presença nossa. Então o Espiritismo vem hoje convidar-nos para uma vida plena, feliz, uma vida rica de alegrias. E para valorizarmos a nossa vida, quantas vezes olhamos o nosso corpo e blasfemamos. No entanto, é o maior tesouro que os olhos humanos jamais contemplaram. Nenhum computador pode se equiparar ao nosso cérebro, que fez o computador, mas o computador não fez ainda o cérebro. Então, nesses momentos difíceis, quando a dor nos atingir ou o desespero qualquer, tentar tirar-nos a alegria de viver, digamos, meu Deus, eu quero dizer-te que eu sou feliz. Apesar das lágrimas da noite, eu confio nos sorrisos do amanhecer. Quero dizer-te que para a minha vida é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar. Olhos que contemplam as flores de todas as cores, que podem ver o amor e cantar aos ouvidos nossos uma canção de ninar. Mas diante da minha visão, eu quero te falar pelos cegos, rogar por aqueles que vivem na escuridão, que choram na solidão, que tropeçam no meio da multidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem,
o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, a canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que legisla, pela voz que trauteia uma canção, pela voz que teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos que diminuem a amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela, um duplex ou uma casa no caminho, um ninho, seja lá o que for, mas onde exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, a presença de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores.